Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Vamos começar entendendo a diferença entre bens que são chamados de ativos e bens que são chamados de passivos. Primeiro, eu quero deixar bem claro para você que a distinção entre esses bens pode variar de acordo com o contexto e o objetivo financeiro de cada um. Eu quero apenas, nesse vídeo, te dar uma visão geral sobre esse assunto, para que isso te ajude na sua caminhada rumo à liberdade financeira ou na conquista dos seus objetivos financeiros. Vamos definir, então, bens ativos como aqueles que têm a capacidade de gerar valor e proporcionar retornos financeiros ou benefícios no futuro. São, na verdade, considerados investimentos, porque podem aumentar de valor com o passar do tempo ou até mesmo gerar nesse processo renda passiva. Os bens que são ativos são adquiridos normalmente com a intenção de aumentar o seu patrimônio e contribuir para a construção da sua liberdade financeira. E aí as características desses bens são valorização ao longo do tempo, geração de renda passiva, potencial para multiplicação do patrimônio e capacidade de abrir portas para novas oportunidades financeiras. Nós podemos citar, por exemplo, investimentos financeiros, que são ações, títulos, fundos imobiliários, que além de se valorizarem com o passar do tempo, salvo exceções, geram ainda renda passiva. Um outro exemplo são os imóveis com fins de aluguel. Adquirir uma propriedade com a ideia de alugar para receber uma renda mensal é uma forma de investimento imobiliário que gera um fluxo de caixa constante e ainda conta com uma certa valorização com o passar do tempo, normalmente. Um outro exemplo são os negócios próprios. Abrir um negócio ou investir em uma franquia são excelentes maneiras de criar um ativo que gere lucro e valorização com o passar do tempo. E por último exemplo, educação e desenvolvimento pessoal. Investir em si mesmo, adquirindo conhecimento, habilidades e certificações que são relevantes para a sua área de atuação, pode aumentar a sua chance de promoção ou de melhores oportunidades na carreira, consequentemente aumentando a sua renda. Já os bens que são considerados passivos são aqueles que não geram um retorno financeiro significativo e também não contribuem para o crescimento e desenvolvimento do seu patrimônio. Eles geralmente são consumíveis, são depreciáveis ou perdem valor com o tempo. Os bens passivos são normalmente adquiridos para satisfazer necessidades ou desejos que são imediatos, quando a gente não leva em consideração o desenvolvimento do nosso patrimônio, o caminho da nossa liberdade financeira. Por quê? Não tem potencial de gerar no futuro um valor para nós. As características são a desvalorização, a falta de geração de renda, a necessidade constante que isso tem de ser trocado ou substituído e a contribuição em relação à liberdade financeira que é, de certa forma, limitada. E aí a gente tem como exemplo itens supérfluos de consumo, como roupas de marca ou acessórios, itens que são adquiridos para satisfazer uma vontade momentânea, mas que, se você olhar em relação ao patrimônio, não te auxilia no crescimento e desenvolvimento desse valor. Eletrônicos de última geração, porque realmente eles podem ser muito interessantes e satisfazer uma certa vontade momentânea, mas ele logo perde valor quando novos modelos são lançados. Um outro exemplo são viagens, consideradas viagens de luxo. E embora eu saiba que viajar pode ser uma experiência enriquecedora, viagens são consumíveis que não geram um retorno financeiro direto. E por último exemplo, a gente tem os veículos, por exemplo, carros, que são bens que geralmente se desvalorizam de forma muito rápida, além dos próprios gastos para poder mantê-lo, como manutenção, seguro e outros gastos diversos. Eu quero lembrar o seguinte: você pode sim pegar algum dos exemplos que eu citei como bens passivos e tê-lo como gerador de renda, ou como algo que, de certa forma, vai valorizar com o passar do tempo o seu patrimônio. Então não tome isso como uma lista fechada do que é e o que não é.
mas entenda a ideia de como as coisas funcionam. Existem coisas que nos ajudam na caminhada para a liberdade financeira e existem outras que nos atrapalham. Analise a sua realidade. É importante que se tenha uma relação equilibrada na sua vida entre bens que são passivos e bens que são ativos. Os bens ativos, eles ajudam a aumentar o patrimônio e a criar novas fontes de renda. Enquanto os bens passivos podem sim ser adquiridos de forma consciente, considerando o seu valor real e o impacto que isso vai causar no seu orçamento. O objetivo é priorizar a aquisição de bens ativos, que têm potencial de impulsionar a sua construção para a liberdade financeira, enquanto se evita o excesso de bens passivos que podem prejudicar essa estabilidade financeira a longo prazo. Então eu te agradeço por mais um vídeo, por ter ficado até o final, e eu espero de verdade estar contribuindo com você nessa sua caminhada. Deixe um comentário nesse vídeo, uma dúvida, um questionamento, escreva talvez um depoimento se você quiser, e continue seguindo firme. Então, até o próximo vídeo.